Bom dia, Vascaíno! Bom dia, Vascaíno! Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Está começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E o meu bom dia especial vai para você que está roendo as unhas, que não está se aguentando de ansiedade. Calma, falta pouco, daqui a pouco tem Vascão na telinha e vamos curtir com Deus quiser mais 3 pontos. Vamos às notícias. Bom, galera, vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando sobre o retrospecto do jogo entre Vasco e Santos. Vasco e Santos já jogaram 104 jogos, 35 vitórias do Vasco, 32 empates, 37 vitórias do Santos, 158 gols do Santos e 148 gols do Vasco. Então você nota aí que tem um equilíbrio muito grande, né, no número de vitórias para cada um dos lados, né? A diferença aí são 2 vitórias e 32 empates. Então, um equilíbrio bastante razoável. Lembrando que aí deve ter muito jogo da era do Pelé, então muito jogo aí que realmente o Santos tinha um timaço. Mesmo assim, o Vasco mantém um certo equilíbrio. Amanhã, acredito que vai ser um jogo completamente diferente do jogo que foi o América. O Santos deve ir para cima nos primeiros minutos. Eles tiveram um treino aberto ontem lá com a sua torcida, está muito motivado, tem até premiação para ganhar esse jogo. Então o Vasco tem que ir muito tranquilo e eu tenho certeza que a gente vai sair com uma vitória dessa partida. O principal jogador deles pode ser que seja o Daronco, que complicou a nossa vida lá contra o Bragantino. A torcida do Vasco está entalada com o Daronco na garganta. Espero que ele faça uma partida tranquila. Os caras estiveram na CBF nessa semana, estiveram lá reunidos com a comissão de arbitragem. Então, assim, muito oba-oba em torno do Santos. É o campeonato Rei Pelé. Tem uma série de situações que não é agradável o Santos cair. Então o Vasco vai ter que entrar com sangue nos olhos, com a faca nos dentes e tentar arrancar essa vitória a qualquer custo da Vila Belmiro. Não vai ser fácil, mas eu acredito que o time do Vasco é bem mais preparado do que o time do Santos, vem com substituições, com troca de treinadores recentes, não está se acertando no campeonato e somente o Vasco jogando a bolinha que jogou contra o Coritiba e contra o Fluminense, muito provavelmente consegue aí sair numa boa da Vila Belmiro amanhã. Então, tomar cuidado com o Daronco, torcer para que ele faça uma arbitragem tranquila e não complique a nossa vida. E quem está de volta foi relacionado, foi o Orediano. Ele ficou fora do jogo contra o América, mas dentro do sistema aí de rodízio do Ramon Dias, ele está relacionado para o jogo de hoje contra o Santos. Então vamos ver se ele vai ter a oportunidade de entrar no decorrer da partida, mas o importante é que ele vai estar lá dando a sua contribuição. Quem ficou fora foi o Rossi. O atleta sentiu dor na região posterior da coxa direita, realizou o exame que evidenciou aí essa lesão e já iniciou o tratamento. É natural que isso aconteça. O Rossi está vindo de uma inatividade longa, se doou bastante nos jogos que ele esteve presente, tanto quando ele entrou, como quando ele foi titular. Então, era natural que isso acontecesse. É uma pena, porque o time do Vasco já vinha encaixando e o Rossi vinha sendo muito importante, com assistência, com gol, com criação de jogadas, e realmente a gente vai ter aí uma dúvida de quem o Ramon vai escalar para esse jogo, e vai ser muito sentido essa falta do Rossi. Torcer para que essa lesão dele não seja grave, que o tempo de recuperação seja rápido, que ele volte o mais breve possível para poder nos ajudar no Campeonato Brasileiro. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E está aí a relação de relacionados para a partida de hoje. Alex Teixeira, Figueiredo, Gabriel Peck, Ivan, Jair, Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, Maicon,
Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Medel, Paulinho, Paulo Henrique, Payet, Praxedes, Puma Rodrigues, Sebastião, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vitor. Então, esses foram os jogadores que viajaram a Santos e que vão enfrentar o Santos hoje às 16 horas na Vila Belmiro. E o time provável, com a saída do Rossi, eu estava apostando que o time seria o mesmo que enfrentou o América, mesmo eu achando que deveria, no lugar do Payet, colocar o Marlon. Eu acho que seria mais prudente. O Payet está fora de forma ainda, claramente, pegando o ritmo, e, de repente, ele jogando no segundo tempo, ele poderia ajudar mais o time. Por exemplo, no jogo contra o América, que a gente tinha um jogador a mais, se o Payet tivesse permanecido em campo, eu acho que ele teria encontrado espaço e teria trabalhado melhor as bolas ali no setor de ataque do Vasco. Mas o Ramon optou por tirá-lo, muito provavelmente por a questão do condicionamento físico. Estava muito calor lá em Belo Horizonte, talvez ele não aguentasse os 90 minutos, então o Ramon resolveu tirar ele de campo. Para o jogo de amanhã, eu particularmente não o colocaria. Eu entraria com o Marlon e entraria com o Peck no lugar do Rossi. Não sabemos o que o Ramon vai aprontar, mas é muito provável que ele mantenha o Payet e que ele venha com o Peck para começar o jogo contra o Santos. Infelizmente, o Rossi está fora, o resto do time será o mesmo: Léo Jardim, Medel e Léo, Pumita, Zé Gabriel e Piton, Praxedes, Paulinho, Peck, Verrete e Payet. Esse deve ser o provável time que encara o Santos daqui a pouco, às 16 horas. E ontem os caras tiveram um clima de final, né? O Santos fez um treino aberto com a presença da sua torcida, muita festa na arquibancada. Precisamos usar isso a nosso favor, né? Tentar irritar a torcida do Santos para que o emocional dos jogadores fiquem abalado e o Vasco tenha uma facilidade maior no jogo. Eles estão pagando também R$1 milhão para que os jogadores se esforcem um pouco mais, vai ser dividido entre eles aí, para poder ganhar do Vasco. Eles estão realmente numa situação complicada e uma derrota amanhã para eles vão deixar eles no fundo do poço, e a sequência do Santos não é boa, então eles têm que tentar em casa fazer os pontos. Então vamos ver como o Vasco se comporta num jogo de uma autêntica final. Você pode deixar claro que vai ser uma autêntica final. O clima ontem lá na Vila Belmiro, no treinamento aberto, já era um clima de final. Então vamos aguardar para ver como vai ser o desenrolar desse jogo. E tá aí, eu falei do bicho gordo, né? O Santos vai pagar R$1 milhão ao elenco em caso de vitória contra o Vasco. Essa é uma informação do Léo Fontes TV, que aposta aí que os caras estão mexendo lá, a mala branca vai estar chegando lá para poder oferecer aos jogadores do Santos um bicho, uma premiação para vencer o Vasco. Eles precisam demais dessa vitória e eles vão dar a vida amanhã por essa vitória, mas o Vasco também está numa ascensão boa. Estamos com 3 vitórias seguidas, ganhando amanhã. As possibilidades da gente avançar mais na tabela são muito boas, então a gente tem que ir realmente para essa batalha encarando como uma verdadeira final. Bom, e eu peguei aqui o nosso amigo Vanderlei Correia, do canal Aqui Se Fala de Santos, mandou para a gente um boletim de informações com relação ao Santos. Então você vai ouvir um boletim curtinho, de 2 minutinhos, em que o Vanderlei dá um panorama de como está o clima lá na Vila Belmiro, de como vai ser esse jogo de hoje contra o Santos. Vamos falar de Santos Futebol Clube para vocês aqui, porque o Santos será o adversário do Vasco neste domingo, né? O jogo será na Vila Belmiro às 16 horas e as duas equipes aí numa situação, principalmente o Santos, né, que ainda continua na zona de rebaixamento. O Vasco mais tranquilo, um pouco saiu da zona de rebaixamento agora, mas é um jogo complicado, um jogo encarado como decisivo para o Santos Futebol Clube, que caso o Santos vença, né, Goiás e Bahia tropecem contra Flamengo e Botafogo respectivamente, o Santos pode até sair também da zona de rebaixamento. Então é considerado um jogo decisivo para o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. O Santos treinou durante toda a semana. Aliás, desde a última partida do Santos foi na segunda-feira passada, né, que o Santos venceu o Bahia de virada na Fonte Nova. E aí folgou o restante da semana. Treinou, né, de quinta-feira em diante. Folgou no domingo. Essa semana cheia de treinos. Fecha amanhã com um treino aberto para a torcida na Vila Belmiro. A capacidade da Vila Belmiro hoje é para 14, 15 mil torcedores. O Santos já vendeu, esgotou os ingressos que poderiam ser vendidos, que são os 11 mil ingressos. Os outros 4 mil ingressos são de cadeiras cativas, então isso aí o Santos não tem controle. Mas devemos ter casa cheia.
para esse jogo. Provável time do Santos, né? O Marcelo Fernandes, que é o técnico interino e vem sendo provado aí, quem sabe vai seguir até o final do ano, deve ser o mesmo time que jogou contra o Bahia, ou seja, no esquema de 3-5-2, ele colocando o Dodô para jogar como terceiro zagueiro e 2 alas, o Lucas Braga e o Kevson, o menino Kevson que vem da base. Então o provável Santos para enfrentar o Vasco da Gama deve ser o mesmo time que enfrentou o Vasco. João Paulo no gol, Joaquim, João Basso e Dodô, os 3 homens de zaga. Nas alas, Lucas Braga e o Kevson. Meio campo formado aí por Thomas Rincon, Lucas Lima e Jean Lucas. No ataque, Soteldo e Marcos Leonardo. Esse é o provável time do Santos, é o time que foi esboçado nos treinos também. Não deve ser muito diferente disso não. O Santos vai no 3-5-2. Tem no banco aí possível estreia do Morelos na Vila Belmiro, né? Na verdade, o Morelos já jogou contra o Cruzeiro, mas jogou muito pouquinho, né? O jogador colombiano que veio contratado aí do Santos, que espera-se que seja um grande reforço, mas precisa jogar. E tem o Julio Furt no banco também, que é um jogador que sempre está entrando e já fez gols importantes aí, gols contra o Bahia, contra o Grêmio, gols da virada. O Santos acredita na vitória, né? E obviamente, né, com todo respeito ao Vasco da Gama, precisa muito dessa vitória dentro de casa, até porque o próximo jogo do Santos é um clássico contra o Palmeiras fora de casa. Então, esse jogo de domingo é como vida ou morte para o Santos Futebol Clube. Precisa sim vencer e vai fazer tudo para isso. O Vasco da Gama deve chegar a Santos amanhã, dorme, né? Poucos ingressos, né? Sim, 500 ingressos foram destinados à torcida do Vasco da Gama, que é uma prática já habitual para todas as equipes da Vila Belmiro. É isso. Jogo às 16 horas, deve ser o jogo da TV aberta também, para todo o Brasil. E torçamos aí que seja uma grande partida que vença melhor. Para cima deles, um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. E agora vamos para o nosso tradicional Fala Galera. O Fala Galera, você já sabe, a gente pinça comentários dos programas aqui da casa e a gente dá aquela moral para você aqui no canal. José Carlos Silva falou o seguinte, lá na live Raiz de sexta-feira: eu acho que o Payet vai ficar no banco e entrar durante o jogo. Eu também gostaria muito, Zé, que fosse assim, que ele entrasse com o Marlon e o Payet entrasse durante o jogo para pegar o time do Santos já cansado e tentar aí completar a sua fase de treinamento aí, de recondicionamento, de pegar minutagem, de repente com o jogo resolvido ou com um jogo mais tranquilo para ele entrar e arrebentar. O Luiz Vasco colocou, já que o brasileiro é uma homenagem ao Rei Pelé, o cenário ideal é a vitória do Vascão, seu time de coração. O Rei Pelé realmente tem um carinho muito grande com o Vasco. Ele usou a camisa do Vasco no combinado Vasco e Santos, numa viagem internacional, quando ele tinha ainda 16 anos. Nesses jogos ele arrebentou, e esse combinado jogou os jogos com a camisa do Vasco, e ele arrebentou nesses jogos, e aí ficou mundialmente conhecido. Então o Pelé, depois disso, sempre falou com muito carinho do Vasco da Gama, em função desse carinho que ele teve pela sua projeção ter vindo através desses jogos que o Vasco realizou lá fora, e com isso ele ganhou notoriedade. Mas sempre declarou esse carinho pelo Vasco, e vamos aí, eu estou igual o Luiz, eu acho que seria mais justo realmente o Vasco vencer, já que é o time de coração do Rei Pelé. O Vasco está trabalhando aí um plano para reforma em São Januário. Então, após o Brasileiro, é tendência que tenha aí obras, independente do projeto, que depende de aprovação, e ainda deve demorar, que é a obra em São Januário, né, o novo projeto do estádio, há necessidade que se faça obras em São Januário. Foram apontados 28 pontos que teriam que ser melhorados lá naquelas vistorias do MP, aquelas vistorias do bombeiro. Então, tem uma série de pequenas manutenções que o Vasco precisa fazer para melhorar o ambiente de São Januário. Então, já está prevista aí, entre dezembro e fevereiro, ocorrer essas reformas para quando começar o Campeonato Carioca, o estádio esteja em melhor condições para receber o seu público e aí sim ter uma temporada tranquila e aguardando os projetos para o futuro, para o Vasco ter o seu estádio aí de 45 mil, 40 mil espectadores, que é um sonho de toda a torcida cruzmaltina.
E quem deve meter o pé no final do ano, se continuar com essa regularidade, com os números impressionantes, que é o nosso querido Piton. Ele muito provavelmente deve ir para a Europa. O Piton ainda é muito novo, está com os números fantásticos, como número de cruzamentos, como retomada de bola. Ele realmente está surpreendendo na lateral esquerda do Vasco. Ele que veio do Corinthians em baixa, né? Não se apostava muito no Piton, mas ele está conseguindo fazer uma temporada muito regular, muito boa, com números muito bons, e já teve algumas sondagens, já teve inclusive sondagens, já pintou na lista de provável escalação para a seleção italiana, já que ele tem dupla nacionalidade. Então, o destino dele para a Europa se tornaria, inclusive, mais fácil por ele ter esse passaporte europeu. Então, a gente vai ter que botar as barbinhas de molho ou botar muita grana em jogo ou, quem sabe, aí pensar num substituto para o Piton para o ano que vem, porque, muito provavelmente, o destino dele deve ser Europa. E até agora, o empresário do Zé Gabriel informou que o Vasco ainda não procurou para a renovação do contrato. É óbvio que o Vasco deve estar esperando ali uma data limite para permitir que o Zé Gabriel não assine um pré-contrato, mas eu acho que dentro da SAF do Vasco deve ter sim uma movimentação em prol dessa renovação. Talvez esteja aguardando o Vasco dar uma distanciada mais da zona de rebaixamento, para medir até que ponto vale o investimento, que tipo de investimento vai ser feito no Zé Gabriel, mas pelas últimas partidas, pela moral que o Ramon tem dado para ele e pelo resgate que o Ramon fez do futebol do Zé Gabriel, acredito que o Vasco deve sim dar uma valorizada no garoto e ele deve renovar com o Cruz Maltino. E essa galera inseparável, hein, cara? Eu já reparei nos jogos do Vasco, geralmente Marlon e Praxedes estão sempre juntos nas comemorações, nas dancinhas, nas saídas e entradas do estádio. E aí tem uma foto aí que o Paulinho postou, ele viajando lá na noite de ontem, lá para Santos, do lado dos inseparáveis Praxedes e Marlon. É muito legal a gente ver aí essas fotos de bastidores, né, para sentir o clima, para ver como é que a galera tá. Aí teve um sorrisão no rosto dos três. Realmente o Vasco está numa fase muito legal. Internamente o time realmente se encontrou. E aí você vê aí o Paulinho dando moral para a dupla Praxedes e Marlon. E o Vasco vai estar na beca. O Vasco fechou com a marca de roupa Reserva, que é uma marca carioca, para ter uma coleção exclusiva usando a marca do clube. Hoje, inclusive, na noite de ontem, eles já viajaram com um uniforme que esse que aparece aí no Léo, com o Léo e com o Verrete. Aliás, com o Léo Jardim, que é esse que tem a Cruz de Malta, com a calça caque. O Vasco já viajou ontem com esse uniforme, então vai ter liberação para os torcedores. Na reserva, você vê aí todo um casaco estiloso que o Léo tá vestindo, o do Paulinho também muito legal. Então vai ser uma coleção voltada para o Vasco, nessa parceria de Vasco e Reserva. Eu acho bem legal isso, porque realmente são roupas que você pode usar num casamento, você pode usar num batizado, você pode ir a uma festa e você vai estar super bem vestido e com Cruz de Malta no peito, com o Vascão ali o tempo inteiro. Então, já dá para as namoradas não ficarem tão chateadas com você e com a camisa do clube. De repente, você bota uma camisa maneira igual essa que está usando aí o Payet, ou essa que está usando o Peck lá atrás, e vai de boa para o cinema, para o shopping, para onde você quiser, trajando Vasco da Gama. E esse moleque aí, você sabe quem é esse moleque? Ficou fácil porque está escrito aí, né? É o Paulinho, rapaz. Já desde cedo ele mostrava o orgulho de ser vascaíno. Tem uma matéria muito interessante que saiu no GE na manhã de sábado, falando exatamente dos bastidores da contratação do Paulinho e desse amor do Paulinho, desde molequinho já vascaíno. O seu pai também era vascaíno, toda a família do Paulinho é vascaína. Eles estiveram todos juntos lá na apresentação do Paulinho, lá no CT Moacir Barbosa, e aí vê essa foto do Paulinho pequenininho, trajando lá o uniforme do Vasco, mostra o quanto ele realmente é Cruz Maltino, e isso facilita demais, né, cara? Você jogar no seu time de coração, o time em qual o teu pai torce, que te ensinou a gostar, isso deve ser uma satisfação muito grande, deve ser um prazer enorme para o Paulinho e para toda a sua família. Então, gostei muito de ver essa foto do Paulinho aí, pequenininho, com a camisa do Vasco. Toda sorte para ele no jogo de hoje. E aí, cara, o que você consegue enxergar nessa foto?
Cara, eu achei muito interessante. É uma ilusão de ótica, mas se você fixar os olhos, você vai ver o nosso querido Verratti. O Verratti aí tapando o olho. Cara, eu achei muito interessante essa foto. É provavelmente aí uma montagem, mas que você se forçar um pouquinho, se você olhar um pouquinho distante, você vai ver ali, inclusive na camisa aparece a logo do patrocinador. Cara, muito legal, muito bem feito. É uma ilusão de ótica muito maneira do nosso querido centroavante, o nosso Verratti. Vale aí você tentar dar uma conferida, se você ainda não viu, dá uma afastada um pouquinho, dá uma olhada que você vai ver aí, que vai aparecer o Pirata fazendo o gesto aí da comemoração do gol. Muito legal, gostei demais dessa foto, ficou muito maneiro. E ontem à tarde tivemos outra goleada em São Januário. O feminino não tomou conhecimento do Tigres do Brasil, meteu 8-0 pelo Carioca. A Anne Marabá fez um hat-trick, fez 3 gols nesse jogo. Já fez hat-trick primeiro do que o Payet, primeiro do que o Verratti. Então foram 3 gols da Anne, mais um da Maiara, Caíla, Graciela, Sheila e Carolzinha fecharam o placar de 8-0 do Vasco em cima do Tigres. Então o Vasco começando muito bem, já tinha feito uma goleada no final de semana passado e agora consolidou aí com 8-0. Isso mostra a força também do Vasco no feminino. Você tá ligado que pode ouvir o Bom Dia Cast no Spotify, né? Se não está, se liga nesse vídeo que explica como você ouvir o Bom Dia Cast no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o Bom Dia Cast de hoje. Estamos na ansiedade, aguardando aí para uma bela partida, que o Vasco consiga esses 3 pontos. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tem que ter fé, confiar nos jogadores e a gente vai sair de lá com a vitória. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade, se inscreva, vire membro. A partir de R$ 1,99 nós vamos ter várias vantagens para você. Você vai ter, por exemplo, desconto na loja Gigante da Colina Bangu, entre outras promoções que vão surgir no canal. Então, dá essa moral para a gente, se torne membro ou, se não é inscrito, inscreva no canal. Conto com você amanhã às 9h07, comemorando uma vitória do Vascão.